Neste vídeo vou fazer o unboxing, instalação e uma primeira avaliação do Chepta Autobalance. O Chepta Autobalance ainda só está a ser vendido em Espanha e o equipamento que estou a testar é a primeira versão a ser disponibilizada e comprei-a na única loja em Espanha onde estava disponível. O objetivo deste equipamento é manter a alcalinidade, cálcio, magnésio e mais alguns elementos de traço equilibrados. Cumpre este objetivo? Sim. É perfeito? Não. Mas há algum outro equipamento com melhor relação qualidade-custo? Não. É impressionante que a Chepta foi capaz de lançar uma versão 1.0 deste equipamento que apenas precisa de uns pequenos ajustes para ficar ao mesmo nível de outros equipamentos mais maduros disponíveis. E ainda mais se levarmos em conta os tempos que estamos a viver, que colocam grandes dificuldades às cadeias de abastecimento. E o Chepta Autobalance consegue ser melhor que a concorrência em alguns aspectos, a um custo de menos de metade. Instalar o Chepta Autobalance foi relativamente simples. O manual é conciso e basta seguir 10 passos para colocar o equipamento a trabalhar. Apesar do manual que recebi ser em espanhol, consegui segui-lo sem dificuldades. O primeiro passo consiste em colocar o equipamento no seu lugar, que pode ser em cima de uma superfície plana ou pendurado numa superfície vertical. Não o fiz já porque iria dificultar a filmagem. No segundo passo, é necessário retirar o fixador dos tubos para poder colocar os tubos dentro do copo de testes e colocar o copo e o fixador de tubos de volta no equipamento. Depois, colocar o agitador magnético dentro do copo. No terceiro passo, vai-se usar os conectores rápidos para ligar os 5 tubos que levam reagente, água do aquário e os 3 componentes de Balling até ao Autobalance, e os 4 tubos que bombeiam para o aquário a água já usada e os 3 componentes de Balling. Não coloque já no sítio os tubos de Balling no aquário. Nunca consegui ligar nenhum equipamento Wi-Fi ao meu router de forma simples, e não fiquei surpreso por este não ter sido um processo simples com o Autobalance também. No entanto, não foi dos piores, ou então sou eu que já começo a conhecer melhor as manhas destes produtos. Se tiver dificuldade, desligue os dados do seu telemóvel e, em vez de se ligar ao seu router, ligue-se ao access point do Autobalance. A palavra passe é 1234567889. Abra a aplicação de novo e continue a configuração. E boa sorte! No passo 5 vai fazer update ao firmware e realizar algumas configurações básicas. Ele vai procurar um update, fazer o download e depois perguntar onde está o ficheiro. Foi rápido e simples. De seguida deve atualizar a data e hora, introduzir o volume do aquário e o comprimento do tubo que leva a água do aquário até ao Autobalance. Esta informação é necessária para que o Autobalance possa calcular quanto tempo tem que utilizar a doseadora para esvaziar o tubo que traz água do aquário antes de fazer um novo teste. Em relação ao volume do aquário, 2 avisos. Para começar, deve calcular o volume de água do seu aquário sem os vidros, rocha, areia e equipamentos. Em segundo lugar, se o Autobalance não for a única fonte de alcalinidade para o seu aquário, deve calcular que percentagem de alcalinidade será da responsabilidade do Autobalance e depois introduzir um volume de água proporcional na aplicação. No meu caso, eu usei Calcwasser e também tenho um reator de cálcio. Por isso, quero que o Autobalance seja responsável só por 10% de alcalinidade a fornecer. E por isso, em vez de ter colocado 756 litros, eu devia ter colocado 75. No passo 6, vai encher todos os tubos. Em seguida, deve calibrar as bombas.
As bombas são calibradas na aplicação introduzindo a quantidade de água que foi despejada no cilindro graduado. Use o cilindro de vidro pequeno para a bomba do reagente. No passo 8, vai calibrar a sonda de pH. Remova a tampa e limpe com um pano suave. Se a lavar, use água da torneira e não de osmose. Ligue a sonda ao autobalance e lembre-se que a sonda nunca deve ficar fora de água por mais de 2 minutos ou pode danificar-se. Deve calibrar usando as soluções de pH 4 e pH 7. Em vez de colocar a sonda nos frascos, pode encher um pequeno tubo com a solução e colocar lá a sonda. Assim os líquidos vão servir para muitas calibrações. Logo a seguir, coloque a sonda no copo de testes e purgue o tubo de entrada de água para encher o copo. No passo 9, pode configurar o número de testes diários desde 1 até 24 vezes. Isto também vai ser o número de vezes mínimo que o autobalance vai dosear as 3 componentes do Balling. Pode alterar isto no próximo passo. De seguida, vai informar o autobalance acerca das quantidades de reagente e das 3 componentes de Balling que existem nas garrafas. Há 2 modos de doseamento, automático e manual. Em automático, o autobalance vai calcular as quantidades a dosear baseado no resultado dos testes e no volume do aquário. Pode ajustar a proporção entre a parte da alcalinidade e as partes de cálcio e magnésio, entre 80% a 120%. O autobalance vai dosear pelo menos uma vez para cada teste, mas pode aumentar este valor. Pode fazer, por exemplo, 2 testes por dia e dosear 24 vezes. O modo manual permite programar as 3 bombas doseadoras como quiser. Pode escolher os dias da semana, hora e quantidade diária. Isto quer dizer que as pode usar para qualquer outro fim. E está pronto? O equipamento está pronto para fazer testes e dosear o Balling de acordo com os resultados. Cada teste começa com o esvaziamento do tubo de entrada de água do aquário, seguido do esvaziamento da água do copo de testes. Em seguida, enche o copo com a água nova do aquário e começa a adicionar pequenas quantidades de reagente enquanto mede o pH. Quando atinge o valor base de pH, limpa o tubo de entrada do aquário, esvazia o copo de testes e enche-o de novo para preservar a sonda de pH até ao próximo teste. O teste está terminado e o resultado deve aparecer no ecrã e ser adicionado ao histórico. Se o valor for muito diferente do último teste, o autobalance repete o teste. No meu caso, cada teste consome 214 ml de água. Felizmente, pode-se devolver a água dos testes ao aquário. O reagente é um ácido fraco e quando entra em contacto com a água salgada, apenas remove um pouco da alcalinidade que o autobalance repõe a seguir. Para manter a precisão do equipamento, deve calibrar as bombas uma vez por mês e a sonda de pH de 2 em 2 semanas. Comecei a usar o autobalance apenas há alguns dias e precisarei de mais algumas semanas para poder fornecer uma avaliação mais detalhada. Como disse antes, esta unidade alcança plenamente os seus objetivos. Testa a alcalinidade no aquário e mantém-na estável. Não sei exatamente quão precisas são as leituras de KH, pois só consegui compará-las com os resultados do meu teste de Salifert, e elas coincidiram. Embora o autobalance tenha sido concebido como um equipamento autónomo para monitorizar e dosear uma solução completa de Balling, não é assim que eu o estou usando. Como eu disse antes, dosei 5 litros de cálcio-ácer por dia e tenho um reator de cálcio. Portanto, o papel do autobalance é ajustar a alcalinidade do aquário e detectar quaisquer problemas no consumo e fornecimento de alcalinidade. Nestes poucos dias, ele realizou essa tarefa sem falhas e, mantendo a alcalinidade estável,
dentro de 0,2 de dkh do meu valor-alvo. Como eu disse antes, o autobalance não é perfeito, mas as pequenas falhas que encontrei não estão no equipamento em si, mas na aplicação. O primeiro problema é o relógio da aplicação. Muitas vezes está completamente fora de sincronia com o tempo real. O estranho é que isso não parece afetar o agendamento dos testes ou dos ágeis, e é por isso que eu acredito que seja apenas um problema com a aplicação. Na minha opinião, a solução mais simples seria simplesmente eliminar esse relógio. Todos os telemóveis ou tablets mostram permanentemente a hora na parte superior do ecrã. A programação dos testes não é precisa. Se programar para testar a cada 12 horas, são 12 horas e 4 ou 5 minutos. Se programar para testar a cada 2 horas, é a cada 2 horas e 4 ou 5 minutos. Isso significa que todos os dias os testes são realizados em uma hora um pouco diferente. E isso não é adequado para a observação a longo prazo dos resultados dos testes, que poderiam ser comparados com mais precisão se fossem feitos exatamente à mesma hora. Suponho que estes pequenos problemas possam ser corrigidos numa atualização futura da aplicação ou do firmware. Fui informado pelo suporte técnico de que um dos recursos que será alterado na próxima atualização é a capacidade de armazenar os resultados dos testes. Neste momento, ele armazena 10 resultados, o que, embora seja suficiente para manter o autobalance cumprindo o seu objetivo, é realmente pouco. Na próxima atualização, ele poderá armazenar um histórico com 164 resultados. A aplicação tem ainda alguns problemas de tradução que não impedem o seu uso. Em relação à manutenção a longo prazo, não é fácil substituir as cabeças doseadoras da minha unidade, mas fui informado pelo suporte técnico que as novas unidades que saem agora da fábrica terão uma maneira fácil de substituir as cabeças doseadoras. O problema com o tempo fora de sincronia levou-me a entrar em contacto com o suporte técnico da Shepta, e eles foram muito prestáveis e responderam a todas as minhas questões sobre o produto, e disseram imediatamente que substituiriam a minha unidade sem nenhum custo, incluindo frete, se houvesse algum problema com o relógio do equipamento. Além de manter estável a alcalinidade do aquário, o autobalance permite vigiar variações de alcalinidade ao longo do dia e mantém-me a par do que está acontecendo no aquário. Ser capaz de monitorizar o pH com o Senai dá-me uma janela para seguir um dos ritmos vitais do aquário, a fotossíntese. O monitoramento do KH permite que eu siga outro pulso vital, a taxa de calcificação. A razão pela qual eu nunca tinha adquirido nenhuma solução de monitorização de KH até agora foi o custo. Quando o autobalance ficou disponível a 450€, o que é metade do preço da concorrência, eu decidi adquirir um. Já deve ter notado que o autobalance possui mais cabeças doseadoras do que todos os seus concorrentes. A razão é que esta é a única solução independente disponível que é capaz de dosear um método de Balling balanceado. O Alcatronic, KH Guardian e KH Director apenas doseiam a alcalinidade. Fica-se com uma solução desequilibrada porque a dosagem das outras duas partes não está incluída. É preciso comprar equipamentos extras em cima da já cara unidade de monitorização do KH. O autobalance já possui 3 bombas doseadoras que fornecem as quantidades apropriadas dos 3 componentes do método de Balling. O Trident exige que se tenha pelo menos o Apex e a sua bomba doseadora, portanto, é uma solução extremamente cara. O autobalance tem um parceiro impressionante, a expansão ABEX, que testa cálcio, magnésio, potássio, nitratos, sódio e ainda um outro elemento que não foi revelado. Faz tudo isto com sondas iónicas, para que não haja reagentes envolvidos. Estou muito curioso sobre este equipamento, mas tanto quanto sei, ainda não foi lançado.